expondo a sã doutrina. Amém. Agora, sem delongas, pode ser sentado. Sem delongas, eu quero chamar o Quinto. Vamos orar mais um pouco pela pregação, pela palavra, os seus olhos e oremos. Querido Deus, estamos mais uma vez diante de Ti. Ó Deus, obrigado por estarmos reunidos, e ainda mais em Teu nome, Senhor. Que bom, Pai. O Senhor nos enche da Tua graça, Pai. Toda a liturgia, todo o louvor falou da Tua graça. Sabemos que a graça que o Senhor nos dá não é uma graça barata, mas uma graça salvadora, Pai. Que o Senhor coloque essa graça em nós, Pai, até o final das nossas vidas, Pai. Ó Senhor, que possamos imitar, Pai, o Senhor Jesus Cristo. Como eu vi hoje na pregação do Poosho, que ele diz: a quem vocês estão imitando? Ó Deus, nos faz refletir isso, Senhor. Pois se colocarmos do lado de Cristo, sumimos, Pai, pois não há nenhuma semelhança. Mas, como foi lido hoje em Efésios, como prova do teu amor, o Senhor deu o seu Filho, quando ainda éramos pecadores. E nos fez nos assentar nas regiões celestiais. Seja com um pregador. Fala conosco, Pai. Fala comigo, Pai. Preciso do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Sabemos que a santa semente, ao ser lançada, ela não falha. E essa semente é do Senhor. Toda a Escritura foi o Senhor. Respirou e ela foi feita. Seja com o teu servo. Trabalha no coração dele e no nosso também. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, graça e paz. Amém. Abriu comigo falando no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse. Capítulo 20, versículo 11. Apocalipse 20. Quem encontrou diz amém? Amém. Meus irmãos, vamos ler o texto. Antes da leitura do texto, eu estava pensando aqui, enquanto nós louvávamos, agora, antes da pregação especial, eu queria fazer um pedido aos irmãos, antes mesmo da leitura do texto. Aqueles estudos que nós fizemos sobre os atributos de Deus, eu queria que os irmãos relembrassem um pouco dos atributos de Deus agora, antes dessa pregação. É fundamental porque a gente não perca a noção da realidade com relação a quem Deus é, ao que nós viemos fazer aqui, ao que nós estamos fazendo nesse momento, o que significa um culto, certo? Então lembremos-nos dos atributos de Deus, tal como sua santidade, sua majestade, sua grandeza, seu santo temor que nós devemos ter por Ele, certo? Sua onipotência, sua onipresença, sua onisciência, tudo aquilo que faz dele ser ímpar e singular. Com base nisso, eu imagino que vocês estejam já fazendo esse exercício. Vamos ler o texto. Apocalipse 20, verso 11.
vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Amém? Meu irmão, o título desse estudo, o sermão de hoje, é Julgamento, o dia do acerto de contas. Eu levei esse sermão lá na sede, já tem um tempo, tá? E eu achei por bem trazê-lo hoje aqui. Porque se há uma coisa que nós não podemos esquecer, irmãos, é que existe um dia que foi pré-determinado desde a eternidade, que nas Escrituras é chamado de Dia do Senhor, que se repete no Antigo Testamento por várias vezes e é mais patente nas páginas do Novo Testamento. É chamado de Dia do Senhor. É o dia do julgamento. O dia que nós estaremos diante do trono de Deus para sermos julgados. Esse dia já foi definido. Esse dia não pode ser adiado. Esse dia não pode ser atrasado nem um minuto a mais. Porque esse dia está dentro dos planos do Senhor, dentro dos propósitos do Senhor. E nós estaremos lá. É importante dizer isso aqui introdutoriamente, irmãos, porque a nossa sociedade, ela vive um sono. Eu sempre que estou pregando algo dessa natureza, eu lembro dos textos que vêm à cabeça, os textos de Romanos 13 e Efésios 5. O que diz Romanos 13? Já é hora de despertarem do quê? Do sono. E Efésios 5:14 diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dos mortos e Cristo te dará vida. Um dos pregadores que me influenciou bastante nisso foi justamente o Leonardo Ravenhill. Leonardo Ravenhill, ele tem um sermão só sobre isso, né? Um sermão impactante, que é o trono do julgamento. Quem ainda não assistiu esse sermão deve assistir o trono do julgamento. Tem ele legendado e tem ele dublado pela Defesa do Evangelho. É um sermão muito impactante em que Leonardo Ravenhill fala sobre esse dia do tribunal. Só que, irmãos, quando a gente fala dessas coisas, e eu peço a Deus misericórdia, porque o homem que falar dessas coisas, ele deve falar com o poder devido. E nem que a gente quisesse dar a ênfase devida ao tratar desses assuntos, a gente conseguiria compartilhar com o poder devido. Um exemplo. No livro Porque Tarda o Pleno Avivamento, Leonardo Ravenhill trata sobre a história de um criminoso chamado Charlie Pierce, que ele estava à beira do corredor da morte. Ele tinha sido condenado à pena de morte e vocês sabem que todo criminoso, quando está no corredor da morte, ele tem direito a algumas coisas, né? Dentre elas, um sacerdote vai lá para poder orar por ele e falar do evangelho para ele e tal. E esse criminoso, ele recebeu a visita de um sacerdote, não lembro ao certo se o livro detalha se é padre, se é pastor. No entanto, a história conta que o sacerdote começa a ler para o criminoso. E esse criminoso está a horas ou minutos antes de ir para
o corredor da morte. E o sacerdote começa a ler um livreto que trata justamente sobre a condenação. E no meio do caminho, quando ele está lendo o livreto, o criminoso para e se volta para ele. Leonardo Evenhill diz que esse criminoso pregou para o sacerdote. Por quê? O criminoso virou para ele e perguntou: o que você está lendo aí? Ele disse: O Conforto da Religião. É um livro sobre religião que trata sobre arrependimento, fé e também sobre condenação. E o criminoso diz: como é que você consegue ler uma coisa dessa de forma tão desinteressada? Porque se eu acreditasse nisso, que você prega, e que a igreja prega, de um lugar de tormento, para onde todos vão, e que todos vão ter que comparecer diante do trono de Deus, e que vai haver um lugar como esse, se eu cresce nisso, que você e a igreja pregam, eu caminharia por toda a Nova Inglaterra, de joelhos, por cima de caco de vidro, se fosse necessário, e acharia que valeria a pena, para poder pronunciar essa verdade, para poder pregar essa verdade. Como é que você consegue ler isso de forma tão desinteressada, de forma tão monótona, de forma tão fria, tão mecânica? Irmãos, será que não é justamente o que nós fazemos muitas vezes que nós falamos da palavra de Deus? Quando nós tratamos de assuntos relacionados a céu, ou inferno, condenação, ou ira, ou julgamento, a gente termina um sermão como esse, um estudo como esse, e normalmente a gente começa a brincar e conversar como se a gente não tivesse ouvido nada. Não é que seja errado em si a interação após o estudo, após o sermão, após o culto, mas acontece que há momentos, irmãos, que se faz necessário, como o Reverendo disse, guardar 1 hora ou 2 de silêncio, porque você estava na presença do rei. Nós temos que trazer de volta à mente que nós estamos tratando de coisas eternas. Céu e inferno não são piadas. Vida e morte. Esse texto que nós lemos, irmãos, ele trata do juízo de Deus. Como vocês sabem, o livro de Apocalipse ele foi escrito, há algumas visões distintas do Apocalipse. Há a visão preterista, que fala sobre o passado, que diz que o Apocalipse foi escrito para o passado. E há a visão futurista, que diz que os textos de Apocalipse, as profecias do Apocalipse, são para o futuro apenas. Mas nós cremos na visão mais tradicional, que diz que o Apocalipse foi escrito tanto para o passado, quanto para o presente, quanto para o futuro. Quanto com coisas que aconteceram, com coisas que estão acontecendo e com coisas que irão acontecer. E nesse texto que nós abrimos em particular, trata de realidades que ainda vão acontecer. Esse dia, irmãos, ele já foi definido. Atos 17:31, Paulo diz, pregando em Atenas, para os gregos, ele diz que Deus escolheu um homem, falando de Cristo, que com justiça há de julgar o mundo, e que ele já designou esse dia. Paulo fala isso na sua pregação, que esse dia já foi determinado. Paulo também fala em 2 Coríntios 5:10 que todos terão de comparecer ante ao tribunal de Cristo, sem exceção, todos, não só ímpios, mas os cristãos também, todos estarão lá. Claro que o julgamento se dará de maneira diferente para cada um de nós. Não será a mesma coisa que para os ímpios, é óbvio. Mas nós temos, irmãos, que prestar contas também. Vamos ter que prestar contas das almas que passaram pelas nossas mãos, pela nossa pregação ao longo do tempo, como nós lidamos com elas, as que escaparam. Eis aqui as almas que o Senhor me confiou. E eu acho bem interessante que Leonardo Evenhill, falando sobre isso, ele diz assim, né? E eu fico pensando, irmãos, porque assim, eu creio, por exemplo, irmão Gustavo, eu creio que vocês são homens sérios, não meninos mais, homens sérios, mas ainda falta alguma coisa. Eu não sei se vocês sentem isso, mas falta alguma coisa. Falta um certo temor, mais sensibilidade,
O Ravenhill falando dessas coisas, irmãos, você vê o temor nos olhos dele. E ele morreu em 94. Leonardo Ravenhill morreu em 1994. E ele diz no sermão que Hebreus fala da nuvem de testemunhas, né? E ele diz no sermão: não me deixe diante de John Wesley e Finney e todos os santos do passado quando eu tiver que comparecer diante do trono de Deus. O Ravenhill diz: como é que eu vou comparecer e o Senhor vai me colocar não só diante do Deus que Apocalipse diz que os olhos são como chama de fogo, mas diante dos santos que fizeram tanto? Já pensou? John Wesley, Finney, Charles Finney, Charles Spurgeon, David Brainerd, Jonathan Edwards. E esses caras que fizeram tanto. E a gente vai chegar tão pobre. É bem verdade que o livro de Apocalipse também fala que alguns chegarão nesse dia, né? Apenas sem nada. Alguns apresentarão pedras preciosas, outros palha. Paulo fala isso em Coríntios. Todos, sem exceção, terão de prestar contas. Irmãos, essa é uma verdade que nós devemos pregar. Não apenas a realidade acerca do Evangelho das Boas Novas, mas antes de apresentar as Boas Novas, deve ser apresentado o porquê das Boas Novas. Ninguém prega boa notícia sem de antemão você ter o pressuposto que existe uma má notícia. É a mensagem que Calvin pregou, né? Tem aquele sermão bem antigo da escola, né, Calvin? Citando um livreto de Paul Washer. Porque a igreja moderna ela está muito preocupada em falar sobre coisas boas. Mas, irmãos, ninguém é evangelizado quando é dito para essa pessoa que Jesus ama ela. E em nada no Novo Testamento você vai conseguir identificar Jesus dizendo que ama alguém como forma de evangelismo. Não há. Como era o sermão evangelístico em Atos dos Apóstolos? Arrependam-se. Arrependam-se. E não era feito nenhum apelo para que o pessoal viesse à frente. Isso é interessante. Essa prática dos apelos foi feita depois. Ela surgiu depois, século XIX. Mas não era feito apelo. O apelo era daqueles que ouviam quando tinham a convicção do pecado, que diziam assim: que faremos, irmãos? Atos. Pedro disse: arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, esse miolo do evangelho que corresponde às doutrinas principais devem ser pregadas, a saber, arrependimento e fé, e condenação ao inferno, julgamento. Essa mensagem não pode ser omitida jamais. Me causa certa ânsia quando, mesmo em igrejas tradicionalistas, irmão, a gente está mais disposto a militar pela doutrina básica da igreja, que rege a igreja, do que pela palavra de Deus, pelas doutrinas principais. Eu estou preocupado em saber quem é eleito e quem não é, por mais que a gente tenha que apresentar todo o conselho de Deus. É ordenado biblicamente que a gente apresente todo o conselho de Deus. Atos 20. Mas, irmãos, a maioria hoje, e eu estou falando também da nossa igreja, milita, luta, guerreia, não por essas verdades, mas pelas doutrinas mais elementares da igreja presbiteriana. Quem disse que isso importa? Ninguém vai ser salvo por ser arminiano ou ser calvinista, no final das contas. Estava vendo agora. Não sei quem de vocês viu. Milhares de cristãos sendo mortos na Nigéria. Vocês acham que aqueles cristãos, quando foram para negar a fé, foram questionados se eles eram calvinistas ou arminianos?
A pergunta principal era se eles criam em Jesus ou não. Eles diziam sim. Eu vi outros cultuando no templo que tinha sido destruído. E eles lá cantando alegres, sem teto, sem nada, eles cantando, cultuando dentro do templo. Irmãos, esse culto genuíno, de que adianta a gente ter todo esse aparato que é importante, é bom. Enquanto Deus nos conceder graça e recursos que a gente adquirir, glória a Ele. Se não, nós não precisamos disso. Nós precisamos apenas da boca para falar. E como dizia o John Wesley, o céu é minha paróquia. Até hoje tá, se você for onde tem o monumento de John Wesley, está escrito: o mundo é minha paróquia. Quando John Wesley foi expulso de todas as igrejas da Inglaterra. E essa mensagem, irmãos, sobre julgamento, ela não pode ser omitida. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui hoje. E esse povo está passando. Eles não sabem disso. Eles não têm noção disso. E aí a semelhança de Isaías, não foi Isaías que perguntou, foi o Senhor: a quem irei? Quem há de ir por nós ou por mim? O que foi que Isaías respondeu, irmãos? Eis-me aqui, envia-me a mim. Quem irá falar? A gente espera muita facilidade, muita facilidade. Essa mensagem do julgamento, irmãos, ela é extremamente necessária. Ela não pode ser omitida dos púlpitos nem da pregação evangelística. A rigor. Todo pastor é um evangelista também. Só nota de rodapé, tá? Todo pastor, por mais que tenha uma nuance diferente, eu não sei por que vocês foram chamados. Mas eu sei que vocês foram chamados para pregar. Se no púlpito é uma coisa, se na rua é outra coisa. Todo cristão foi chamado para pregar. E na sua pregação você não pode omitir o julgamento. Irmãos, o livro de Apocalipse é o livro das revelações. Apocalipse significa revelação. Com frequência, esse livro tem sido chamado de as revelações de João. Mas na verdade, elas são revelações de quem? De Deus, de Jesus Cristo. Foi Jesus que disse para João: escreve as coisas que te mostrarei e as envia às igrejas. O livro de Apocalipse é um livro de mistério, majestade e tormento. Mas também é um livro de força e consolação para a igreja. Nós somos o único povo, irmãos, que sabe de antemão o que vai acontecer. Nós temos esse privilégio, é como se fosse descortinado assim o futuro. Nós sabemos. Nós temos tudo, absolutamente tudo que nós precisamos para avançar. Tudo! Nós precisamos mais do quê? Mas o livro de Apocalipse, como quase nenhum outro livro, ele traz essa nuance de terror ao mesmo tempo. Porque ele mostra a condenação final dos ímpios, que padecem para sempre no inferno. Porque se há 1 milhão de caminhos que levam ao inferno, não existe um sequer de saída. Olha só. Se há 1 milhão de caminhos que levam ao inferno, não tem sequer um só de saída. Não há liberdade condicional no inferno. E William Booth, fundador do Exército da Salvação nos Estados Unidos, ele dizia que ele tinha um desejo, ele dizia para os seus discípulos que tinha um desejo, se pudesse, de abrir um pouquinho as portas do inferno e fazer com que eles olhassem. Ou também as glórias do céu. O próprio Leonardo Ravenhill, numa pregação que me chamou muita atenção, o irmão Gustavo, eu sempre me lembro, tá? Os primeiros livros que o irmão Gustavo leu, né? Foi o Trono do Julgamento, né? Perdão, o Trono do Julgamento. Porque tá no Trono do Julgamento. E
ele fez aquela resenha maravilhosa, né? Sobre... Como era o texto, o capítulo? O criminoso Leonardo. Ficou ótimo aqui dali. E uma das pregações, irmãos, que começou no meu processo de conversão lá atrás, quando eu ainda estava cambaleando, mas era interessante que aquilo chegava com uma força. Foi uma pregação curta, chamada Agonia, do Leonardo Ravenhill. Está dublada, disponibilizada pela Defesa do Evangelho. E Leonardo Ravenhill, ele diz assim: se cada um de nós pudéssemos observar lá 5 minutos, nós iríamos desejar ter orado mais, jejuado mais, chorado mais, gritado mais, falado mais, agonizado mais. Alguns teólogos, alguns homens, deram alguns títulos para esse dia, o dia do julgamento. John Wesley chamou esse dia de o grande veredito. Vai ser o dia em que vai ser batido o martelo. Pense na figura de um tribunal, em que todos estarão e Deus, o juiz, vai julgar. John Wesley chamou de o grande veredito. Billy Sunday chamou esse dia de o feriado de pagamento, onde todas as contas vão ser prestadas. Alguém já se referiu a ele como a última rodada. Você poderá chamar, se quiser, de um encontro com o destino. Ou melhor, poderá chamá-lo de o meu dia no tribunal, ou na corte. Refira-se a esse dia, encontre o título que você quiser, mas esse dia não poderá ser adiado. Como é que as escrituras se referem a esse dia? Em Romanos 2,5 ele é chamado de dia da ira. Olha que palavra forte, né? Boa noite. O dia da ira, onde a ira de Deus há de ser manifestada sobre os pecadores. A ira de Deus. Irmãos, como perdeu-se ao longo do tempo o poder dessas palavras. Como essas palavras já não têm mais nenhum peso hoje. Porque a igreja atual, a igreja moderna, ela se tornou tão banal, tão relativista, tão distante, que essas verdades parecem estranhas ao cristianismo atual. Você fala de ira e de julgamento, não tem mais peso. E não tem mais peso para os ímpios. Porque você volta séculos atrás, os ímpios temiam. Quando falava em julgamento, em juízo, eles temiam. Tanto é que a mensagem da época de Lutero, Deus era apresentado como um juiz implacável, inflexível na época de Martinho Lutero. Hoje virou a chave. Deus é apresentado como um fanfarrão, Papai Noel, um Deus de amor, um Deus que cura todo mundo, que abençoa todo mundo, um mordomo celestial. Mas não mais entre os ímpios, mas entre os cristãos acima de tudo. Não tem mais peso, nos púlpitos não é mais pregado isso. Exerça um pouco a sua imaginação. Olha ao seu redor. Toda vez que você vê no seu trabalho, na escola, seus vizinhos, o rapaz acabou de entrar aqui, gente, isso é real. Se esse jovem morrer hoje, sem Cristo, ele vai amargar a eternidade inteira no inferno. Como é que isso é? Como é que a gente não sente mais nada? Como que não gera mais urgência? O apóstolo Paulo diz a Timóteo: o Espírito expressamente afirma que nos últimos dias os homens apostatarão da fé por darem ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Lá diz que
que o Espírito afirma expressamente, com urgência. Romanos 2,5 chama esse dia de dia da ira. Jó 21,30 fala desse dia, do dia da destruição. Judas 6 fala do juízo do grande dia. Segunda Pedro, irmãos, no capítulo 3, Pedro refere-se a esse texto várias vezes quando fala que a terra e tudo que nela existe vão ser consumidas pelo fogo. Logo em seguida segue-se o juízo. Hebreus: ao homem está ordenado morrer uma vez só, e após isso segue-se o juízo. Vamos ver, irmãos, a progressão do nosso texto. O juízo de Deus. Apocalipse 20, 11. João, irmãos, ele tem uma visão aqui do futuro. João está na ilha de Patmos, o último apóstolo vivo, o último do colégio apostólico vivo. Todos os outros já tinham morrido, tá? E João aqui é o único, como vocês sabem, que morre de velhice. João não morre martirizado, ele morre de velhice. Ele está preso no governo de Domiciano, que é um dos imperadores mais cruéis após Nero, tanto é que ele é chamado de Nero Redivivo. Domiciano é assassinado, ele manda João para a ilha de Patmos. Depois ele mesmo é assassinado, de tão ruim que ele era, a esposa participa do assassinato dele. Ascende ao trono de Roma, ao império, um imperador mais velho, mais pacífico, chamado Nerva. E ele, então, libera, né, solta os prisioneiros. E João é liberado da ilha de Patmos. Tudo indica que João morre ali em Éfeso. Isso aqui, irmãos, tudo indica que é por volta do ano 90, 95 depois de Cristo. Finalzinho do primeiro século. E João, então, ele tem essa visão do futuro. Ele já viu todas as coisas. E agora ele vê o juízo de Deus. Olha o versículo 11. João diz: vi um grande trono. Trono representa soberania, reinado. Aquele que está sentado no trono é o único capaz de sentar, onipotente, onisciente, todo-poderoso. É o Senhor. Esse trono, irmãos, representa a singularidade de quem está sentado nele. Ok? Tronos foram feitos para quem? Para reis. E ele é o rei dos reis. Ele é o senhor dos senhores. Ele é o juiz de toda a terra. É assim que a Bíblia apresenta. Vi um grande trono branco. João vê não apenas o trono. Esse trono representa isso. Mas João também vê quem está sentado nesse trono. Ou seja, João foi testemunha ocular desses acontecimentos. Olha que coisa incrível. Irmãos, nós temos hoje, né, principalmente na igreja presbiteriana, no meio reformado, a gente tem hoje pessoas que têm muito conhecimento. Mas à medida que elas vão tendo esse conhecimento, elas se tornam mais céticas com relação a milagres e ao sobrenatural. Por que isso? Nós não podemos cair em nenhum dos extremos e sempre se torna perigoso quando isso acontece. Mas hoje, irmãos, nós não experimentamos mais o sobrenatural e nem visões. Não estou falando de visões, obviamente, nesse sentido mais secular que nós vemos hoje, tá? Mas, irmãos, nós não experimentamos, não temos mais experiência com Deus, porque a nossa fé, ela está limitada, ela é muito reducionista. Há textos que nós tratamos na Escritura. Nós estudamos as Escrituras, e vocês têm que ter cuidado com isso.
vocês que estudam, nós estudamos as escrituras muitas vezes de forma mecânica. E a gente pega Deus como se fosse um cientista pegando um cadáver para estudar aquele cadáver. Mas o cadáver está morto. Então o cientista pega os órgãos, estuda a mente, todo o corpo, estuda, mas o cadáver está ali, ele não tem vida. Nós estudamos teologia muitas vezes dessa forma. E não há nenhum poder. Nada. Vocês estão entendendo, irmãos? João aqui, ele foi testemunha ocular. Salmo 9,7 fala que justiça e juízo são a base do trono de Deus. É um trono que não pode ser corrompido. É um trono que não pode ser maculado. É um trono que não pode ser subornado. Ok? Aquele livro do Marcos Grampiato, quem de vocês comprou? As doutrinas básicas, o manual de doutrinas básicas. Ninguém comprou com vocês? Lá na biblioteca? Então, não. Qualquer livro. Não comprou o principal. Aí é demais. Ganhou. Mas é sério. O nome do livro é o Pequeno Manual de Doutrinas Básicas, ou Elementares. Uma das doutrinas elementares da fé cristã é a doutrina do juízo eterno. E os cristãos devem sempre estar familiarizados com ela. Hebreus 6:2. Então esse trono, ele revela a singularidade de quem está sentado nele. E nós vamos ver. Nós vamos contemplar com os nossos olhos. 1 Coríntios 13. Agora meu conhecimento é incompleto, mas então conhecerei como também sou conhecido. Isaías 6. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E as abas das suas vestes, olha que coisa incrível, né? As abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. No momento que Isaías tem aquela visão, irmãos, Isaías nunca mais foi o mesmo. João é testemunha ocular desse trono. Numa visão, ele vê isso. Mas ele vê também aquele que está assentado no trono. O julgamento será administrado por Cristo. João 5, 21 e 22. Ele há de julgar. Ele agora se apresenta não como cordeiro apenas, mas como juiz. Ok? O comunista, guerrilheiro, Che Guevara, ele disse o seguinte, né? Se Cristo voltasse hoje, nós esmagaríamos ele como um inseto. Faríamos a mesma coisa que fizeram com ele. O problema é que o Senhor não volta mais como ele veio da primeira vez. E antes de Jesus voltar, Che Guevara morreu. Né? Ele teve um encontro muito forte que ele podia imaginar. Exatamente. Irmãos, nós temos que apresentar a Jesus também dessa forma, como ele é de completo, e não apenas uma parte de Jesus, como um pão não virado. Um pão que não é virado, ele está cru de um lado.
ainda tem que apresentar Jesus por completo, como ele é, em sua essência. O seu amor deve estar relacionado com a sua justiça, a sua santidade. Todos os seus atributos devem permanecer plenos. Vamos lá, meus irmãos. João vê um trono. Vão ver o trono branco. Branco aqui simboliza pureza, santidade, ok? Essas cores nas escrituras, elas têm seu significado. Em especial no livro de Apocalipse, né? E um cavalo branco, vencendo e para vencer. Ela tem seu significado. E branco aqui simboliza pureza, santidade. Não há mancha, não há mácula, não há corrupção. Deus não pode ser suportado. Quantas vezes a gente tenta negociar com o Senhor? A nossa vontade, os nossos desejos, até mesmo em oração. Verso 12, juntos? Vi também mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito no livro. Irmãos, João agora, ele vê a divindade, mas ele não vê apenas a divindade, ele vê também pessoas. Essas pessoas, a palavra grega aqui, mortos, é necros, de onde vem a palavra necrotério, mortos. João está tendo uma visão do futuro, das coisas que ainda vão acontecer. É provável que João esteja vendo alguns de nós ali. Eu, vocês. Ele vê pessoas ali. Os grandes, mas também os pequenos. Olha que coisa curiosa, né? E eles estavam em pé. Imagina essa cena. Eles estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Observe que a palavra livros ela está no plural aí, tá bom? Porque nas escrituras a gente tem algumas referências para esse termo. Não só o livro da vida, onde os nossos nomes, o nome dos eleitos estarão escritos, mas também o livro memorial, o livro das memórias, onde estarão registrados todos os nossos atos. Ok? É por isso, irmãos, que o Senhor vai pedir contas de tudo. Ele diz aos romanos, no dia que Deus há de julgar, o que ele vai julgar? Deus não julga apenas as ações, mas Deus julga também as intenções. Esse tribunal é o único tribunal que pode julgar o foro íntimo. Não só o que o homem falou, não só o que o homem fez, mas por que fez, por que falou. Porque, entendam, irmãos, nada, absolutamente nada, está oculto aos olhos do Senhor. Como o pecado cega a gente. Como por várias vezes durante o dia, durante a semana, a gente esquece disso e a gente peca. Exatamente diante da face dele. Na cara dura, irmãos. E ele está contemplando absolutamente tudo. Então foram abertos livros. Ainda outro livro. E aí agora ele usa referência com o livro da vida. O livro da vida foi aberto. Olha que coisa interessante. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Agora observe.
O julgamento dos mortos se deu conforme o que estava escrito nos livros. Os livros aqui são os livros memoriais, não é o livro da vida. Tá? É importante ver esse detalhe aqui. O livro da vida, ele está contendo o nome dos salvos, dos eleitos. Então, irmãos, o que você fez hoje na escola? O que você fez hoje na escola? Moisés, Samuel, vocês, em casa, no telefoninho, navegando nas redes, o que eu fiz? Isso tudo foi contabilizado, foi escrito, foi anotado, foi registrado. Mas não apenas isso. O que você pensou? O que passou hoje na sua cabeça? Será que foi conforme o que está em Filipenses? Tudo que foi puro? Será que foi tudo que foi justo? Tudo que foi santo? Tudo que foi verdadeiro? Será que foi o que tinha louvor? O que tinha virtude? Irmãos, ser cristão não é brincadeira, não. Imagine essa cena aqui. Uma das partes do filme O Peregrino que mais chamou a atenção, que mais me chamou a atenção, é quando o cristão ele está na casa do intérprete. E numa das portas que se abrem, ele encontra no filme uma mulher, no livro um homem, que tem uma visão do juízo. E ela está aterrorizada porque ela teve uma visão do dia do julgamento. E Deus chama todos para subirem e ela não sobe. E eu acho que eu até falei para vocês, eu tive uma experiência não muito tempo atrás de um sonho parecido com isso. Foi muito curioso, irmão Gustavo. O sonho era mais ou menos o seguinte. Claro, quem tem sonho, conte como sonho, né? Mas o sonho era mais ou menos o seguinte. Era uma casa pequena, né? Se eu não me engano, não sei se a Alissa estava na casa. E acho que tinha mais alguém, eu não lembro quem era. E eu lembro que o cenário era de terror mesmo. Eu saía para fora e o céu estava escuro. Começavam a cair aqueles torrões de fogo. E eu lembro que caía como chuva, né? Assim, em cima da casa, a casa era destruída, todo lugar ficava escuro. E eu ficava na beira de um penhasco assim. Nessa hora eu acordei e fiquei muito pensativo. Passou dias assim e eu fiquei pensando nesse sonho. O que poderia ser? Irmãos, como será? Como será? Verso 13. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Irmãos, não importa, como diz Paulo Júnior, né? Não importa como se vai morrer, não importa como Cristo vai te levar, se vai ser dormindo com semblante feliz ou assassinado. Desde que você acorde na eternidade com Cristo, isso é importante. Amém? Amém. Isso é o mais importante. Então, às vezes brincam, né? Eu não quero ser enterrado, não, eu quero ser cremado. Não importa. Não importa de que forma for. Todos vão comparecer. Todos vão ser julgados. O mar entregou os mortos
A palavra mar em Apocalipse algumas vezes é simbolizada por nação, ok? Então, algumas vezes ela tem esse sentido de nações. Vi a voz de muitas águas, ou então uma referência às nações. Isso se refere a muitos povos. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte, observe que nem a morte pode deter, porque o livro de Apocalipse diz que aquelas pessoas que forem condenadas procurarão a morte e não encontrarão. A morte seria um alívio para essas pessoas. Ser completamente aniquilado e deixar de existir. Mas o castigo aqui é pior do que a morte. Irmãos, algumas seitas, como os adventistas, ensinam que o aniquilacionismo, né? A pessoa é completamente destruída após a morte. Os ímpios. Não é o que as escrituras ensinam. Eles irão sofrer. Estão sofrendo agora. E seus corpos serão corpos indestrutíveis. Quando as escrituras querem ilustrar, mais ou menos, elas usam o Vale de Rinom, que era um vale ali em Israel, certo? Chamado de Vale da Matança também, onde era um lixão em Jerusalém, um lixão enorme, onde eram despejados os dejetos, lixos, não só lixo orgânico, mas também cadáveres eram lançados ali. E o lixo era alimentado de tal forma, tão constante, que o fogo nunca apagava, ele era sempre incinerado, né? A forma de se livrar do lixo era incendiando. Só que era tanto lixo e era jogado lixo ali de forma tão constante que o fogo sempre permanecia aceso. Vocês sabem, né? O cadáver podre, né? Putrefado, os vermes estão comendo ali, né? Jesus usa isso para ilustrar. Jesus diz: o fogo não se apaga e o verme não morre e a ferida não cicatriza, falando de inferno. São ilustrações de histórias reais, de realidades eternas, por meio de histórias que o povo conhece. E eles conheciam aquilo naquela época, quando Jesus falou. A morte e o inferno entregarão os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Observe, a morte e o inferno. O inferno, irmãos, entende-se aqui o lugar onde agora estão os condenados. Tá? Você vê que até o fim do texto ele vai falar de lago de fogo. Então a morte aqui é uma referência àqueles que já estão mortos e ao inferno que agora os detém. Todos eles vão ser trazidos ao julgamento, prestarem contas. Eles já foram condenados, o juízo deles já aconteceu, eles não podem mudar mais a sentença deles, mas no dia do julgamento final, o Senhor vai trazer novamente, para que publicamente a sentença seja dada. Olha que coisa interessante. Você poderia perguntar, né? Não, mas eles já foram julgados, para que trazer? O Senhor vai colocar publicamente, para que a sentença seja dada, seja referida, e para que todos vejam. Irmãos, nós não entendemos a justiça de Deus agora. E muitos homens, Gustavo, ao longo da história da igreja, inclusive David Brainerd, teve problema com a justiça de Deus, com a doutrina da justiça de Deus, sempre porque não entendiam a justiça de Deus. Mas, irmãos, quando o primeiro pecador for lançado no inferno, naquele dia, Deus será aplaudido pela sua justiça. Porque naquele dia nós vamos ver a terrível distância em que estava o homem e Deus. É por isso, irmãos, que o que liga o Senhor, nós ao Senhor, é essa ponte que se chama Jesus Cristo. É por isso que naquele Salmo 24, eu amo tanto aquele Salmo, porque naquele Salmo 24 não havia mais esperança nenhuma. Naquele Salmo 24 não há meios de subir ao Santo Monte.
de repente você vê um guerreiro que abre as portas e entra. Então, irmãos, é por isso que a justiça de Deus, ela é perfeita, e naquele dia ele vai continuar sendo justo. Ele não se torna injusto porque um pecador vai para o inferno. Quando nós entendemos isso, nós entendemos melhor a cruz. E nós entendemos o que foi que aconteceu na cruz também. O que foi despejado sobre Jesus naquela cruz? O que foi que aconteceu, irmãos, naquela cruz? Quem pode me dizer? A ira de Deus foi derramada sobre Jesus. Ele sentiu as dores e os tormentos do inferno naquela cruz. Quem está entendendo? Vamos caminhar para o fim. Parte B do versículo 13. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Um por um. Julgamento, então, aqui é individual, ok? Todos nós responderemos por nós, tá? No que se refere às nossas obras. O tempo não importa, ok? Então não há quem vai se preocupar com o tempo naquele dia. Todos os homens desde Adão até hoje serão julgados. Irmãos, vocês já pararam para pensar? Nós temos homens na história. Quando eu gosto muito de ouvir a história dos imperadores romanos. Eu gosto bastante. Esses dias eu estava vendo o filme de Júlio César. Mas não apenas eles, mas ao longo da história nós tivemos muitos homens terríveis, como Calígula, que foi o imperador que reinou após Tibério César. Depois Nero, que até os próprios romanos tiveram pena dos cristãos por conta da atrocidade que era cometida na época de Nero. Domiciano, que eu falei agora há pouco. Diocleciano, que perseguiu os cristãos. Adriano, que expulsou os judeus de Jerusalém. Aí você pega ao longo da história Stalin, Hitler. Como será a prestação de contas com esses homens? Se o sangue de Abel, vai ser recompensado, por assim dizer, naquele dia, imagine o sangue de 6 milhões de judeus. Mas sabem o que é maior, irmãos? Paulo Júnior diz, alguns pregadores dizem, eu concordo, que haverá um julgamento ainda mais terrível, ainda maior do que o julgamento desses homens. É o julgamento da igreja, dos pastores, dos líderes. Meu Pai do céu. Após o julgamento, a sentença. Então a morte e o inferno foram lançados aonde? Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Irmãos, o lago de fogo é essa sentença final, né? Esse estágio final, ok? Eu acho interessante aquela ilustração que é feita, né? De um lagar.
Ali naquela época eles entendiam bem. Era um caixote onde era colocada a uva, né? E as pessoas entravam lá dentro e pisavam. E havia um cano, né? Um reduto onde saía o suco da uva pisada e caía no recipiente. Um balde, bacia. Para ilustrar esse lugar de tormenta, esse inferno, esse lago de fogo, ele usa essa figura de um caixote, né? Então, não há saída, mas tormenta. E os pés que pisam ali, a uva, né? Os pecadores, são os pés de bronze do Senhor Jesus Cristo, do Cordeiro de Deus. Ele que vai pisar ali. É a ira de Deus que vai ser manifestada no inferno. Não é como o inferno de Dante. Quem já né? Leu sobre o inferno de Dante ou assim tudo. Não é o diabo que vai julgar, não é o diabo que vai condenar, não é o diabo que vai fazer nada. É o próprio Senhor Jesus Cristo. É a ira de Deus que vai ser derramada ali. Certo? Esta então é a segunda morte. E o versículo 15: se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Irmãos, eu termino aqui de uma forma mais evangelística agora. Como eu posso ter certeza que meu nome está no livro da vida? Como eu posso ter segurança que o meu nome está lá? Como eu posso saber se, voltando para casa hoje, ou aqui mesmo dentro de casa, eu bater as botas, ter um infarto, acontecer um acidente, e eu partir, como eu posso saber se eu vou estar preservado dessa hora? Pela fé no Senhor Jesus Cristo. Vocês estão entendendo, irmãos? Maria, Léo, irmãos, a única maneira de ser guardado nesse dia é crendo em Cristo. Mas uma fé não mecânica, uma fé não superficial, uma fé não de boca apenas, uma fé viva, verdadeira, uma fé que se doa, uma fé que se entrega, uma fé que crê de fato, uma fé que traz evidências, uma fé que ama, uma fé que suporta. Vocês têm essa fé? Reflitam nisso, durmam com isso, pensem nisso. Façam esse exercício, não depois de hoje, irmãos, pelo amor de Deus, orem mais intensamente por isso. Peçam a Deus visão para poder enxergar essas coisas. Na escola, a vizinhança, nós estamos escutando isso agora, sons, a pessoa se divertindo, curtindo, farrando, sem saber. Elas não sabem disso. Vocês também. Quanto de amanhã na escola? Olha para aquele coleguinha. Aqui já acabou, né? Amanhã. Não, tudo bem, segunda. Mas Léo já parou de estudar, né? Você vai olhar para o seu colega de trabalho. Mais próximo. Qual é a sua sala, Maria? Sua sala. Nono B. Nono B. A de vocês é o quê? Terceiro A. Terceiro? Terceiro o quê? Terceiro A. A? Também? Matheus. Matheus é o quê? Segundo B. Segundo B. Samuel. Terceiro A também. Pois é isso. Segundo B. A. Você já imaginou? Você assistiu o julgamento da classe que você estudou inteira. Terceiro A inteiro condenado.
segundo A inteiro que eu errado. O nono. Pois se torna real agora, ou então vai ser tarde demais, irmãos. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar nesse momento. Eu queria que nós orássemos com base nesse tema. Vocês vão lembrar agora da família de vocês, os tios, os pais, as mães, que ainda não conhecem a Deus. Acima de tudo, aqueles que ainda não foram cobertos pelo sangue de Cristo. Vocês vão lembrar agora da sala de vocês. Lembra aí, Maria. Lembre sua sala. Lembre, Moisés. Seus colegas de interclasse, do futsal. Lembra aí, Léo, do seu colega de trabalho. Mateus. Lembra. Cauã. Daqueles que ouviram a pregação hoje na escola. Daqueles que participam no devocional. Lembra deles aí. Lembra aí, irmão Gustavo, do seu gerente, do seu trabalho, onde você está agora. Lembra aí da sua sala, da sua parentela. O Senhor concedeu mais um dia para eles. Lembra aí, irmã Francilene, da sua casa, da sua mãe, da sua família. Oh, irmãos, lembre de contar dos seus irmãos, suas irmãs, sua mãe. Oh, lembre, irmãos, lembre dessa vizinhança que vocês têm. Lembre de Nalva, irmã Francilene. Lembra da Eduarda aqui, vizinha. Lembra desse pessoal. Lembra do Fernando que veio aqui sexta-feira passada. Lembra desses vizinhos. Oh, Jesus. Vamos adicionar também esses que estão ouvindo esse som agora. Esses que estão festejando agora. Esses que estão bebendo, se divertindo. Irmãos, que aconteça o que aconteceu no avivamento no país de Gales, que aconteça o que aconteceu no avivamento da Nova Inglaterra, que esses bares fechem, que o Espírito Santo possa induzir todos à igreja. Só um avivamento, irmãos, só um avivamento para trazer convicção de pecados para esse povo. Logo, logo, o trono do julgamento vai chegar. Logo, logo, esse dia vai acontecer. Logo, logo. Não está longe, não está distante. Em que a nossa nação, o Brasil, vai ser julgado. Logo, logo. Petrolina vai ser julgada. Logo, logo, 25 vai ser julgado. R4, o N6, o N7. Logo, logo. Oh, irmãos, peça por eles, peça pela nossa igreja, peça por nós, para que nós arregacemos as mangas, para que nós falemos, para que nós demos testemunho, para que nós preguemos em casa, fora de casa, no trabalho, na escola, na internet, na mídia, onde nós pudermos dar alcance à nossa voz, à pregação do Evangelho. Irmãos, façam isso, orem agora para que o Espírito Santo seja derramado e a gente nos dê convicção cada vez mais. Peçam perdão pelo tempo perdido. Eu também devo fazer isso pelo tempo perdido. Quanto nós perdemos tempo com porcaria, com trivialidades, com futilidades. Quanto nós perdemos tempo com jogos fúteis, com filmes inúteis. Oh, Senhor. Oh, Jesus. Oh, Senhor. Nesse momento existem pessoas no trauma, oh Deus, em hospitais, em Petrolina, outras pessoas no IML,
Quantas pessoas na sala vermelha precisando, ó Deus, de uma cura, um milagre. Enquanto uns se divertem, o mundo sempre vai ser mundo, sempre vai ser assim até a tua volta. Enquanto muitos se divertem, outros estão sofrendo, chorando, lamentando a perda de alguém. Nesse momento deve estar acontecendo algum velório em algum lugar. Oh, Senhor. Oh, Pai, não permita que a gente coloque a cabeça no travesseiro hoje superficiais. Ao mesmo tempo que nós temos paz em Cristo, por nós mesmos, nós devemos também ter a urgência pelos nossos. Uma alma que está disposta a ir para o céu, não cair sem companhia. Oh, Jesus. Oh, Pai. Apresenta aqui essa vizinhança, apresenta na alma do guarda. Esse jovem que entrou aqui agora há pouco. Oh, Jesus, apresenta o Cássio, Luan. Apresenta o Ileide, Cícero. Oh, Deus. Apresenta Sara, Kelvin, Tio. A avó, o tio, Augusto. Samuel. Oh, Jesus. Apresenta a família da irmã Francilene do Ceará. Presente, Senhor, a mãe da irmã Taislã, seus irmãos, Tainara. Oh, Deus. Vitória. Senhor, apresenta a família do irmão Gustavo, Senhor, toda ela, aqueles que ainda não te conhecem. A minha casa, minha família, meus irmãos, minhas irmãs, meus sobrinhos, Gabriel, Vanessa, Yasmin, Beth, Carlos. Oh, Jesus. Oh, Jesus. O Espírito sopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabe para onde vem nem para onde vai. O Espírito Santo sopra nesse lugar, Senhor. Perdoa nossos pecados. O que passou pela nossa cabeça hoje? Que cenas passaram pela nossa cabeça? Onde os nossos olhos? O que os nossos olhos olharam? O que a nossa boca falou? O que as nossas mãos apalparam? Oh, Jesus, misericórdia. Misericórdia para mim e para os meus irmãos. Precisamos de Ti, Senhor. Nossa única esperança está no Senhor. Não podemos caminhar sozinhos, meu Deus. Não podemos fazer essa obra, esse trabalho sozinhos. Jamais conseguiremos. Dependemos do Senhor. Aviva a Tua obra, Senhor, e faz-a conhecida no decurso dos anos. Na Tua ira, lembra-te da misericórdia. E nos dê a confiança, porque que ainda que a terra, a figueira não floresça, na videira não haja frutos, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e no curral não haja mais gado, ainda assim nós nos alegramos no Senhor. Confiamos no Deus da nossa salvação. Oh, Deus.
Nos dê um coração igual ao teu, Pai. Nos dê desejo e fome pelo Senhor. Oh, Jesus. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a nossa alma. Como irei, me apresentarei diante da face de Deus. Oh, Jesus. Que inspirar o monte do Senhor, que há de permanecer no teu santo lugar. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Graças te damos, meu Deus. Levantai, ó porta das vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Oh, Jesus. O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo, que venceu, está vencendo e vai vencer sempre. O Senhor não conhece derrotas, não conhece obstáculos, não conhece inimigos à altura, não existem. Oh Deus, aumenta-nos a nossa fé, Pai. Nós temos muito pouca fé, como aqueles discípulos que temeram na tempestade, quando o barco balançou. Nós também, ó Deus, tememos, mesmo o Senhor estando conosco, como o Senhor estava com os discípulos, nós também tememos. Oh Jesus. Sempre que o Senhor falou para eles foi: não temas, não temas, eu estou contigo. Aviva a tua obra, Senhor. Traz vigor a tua vida. Oh Deus, tem misericórdia da nossa nação, Senhor. Nosso país. Essa é a minha oração. Fica conosco. Fica conosco. Nem dá vontade de sair. Sinceramente. Oh, meu Deus. Que saudades de teu da tua casa, de teu santo templo. Mais vale um dia dos teus atos do que 1000 nas tendas da perversidade. Oh, Deus. Como é doce estar em oração, como é doce estar na tua presença, oh, Jesus. Oh, Jesus. Pena que nós não aproveitamos mais. Leva-nos a orar mais, meu Deus. Leva-nos a orar mais. Nós não aproveitamos mais tal privilégio que foi, tamanho privilégio que foi dado. O véu foi rasgado. Oh, Deus. Recebe, Senhor, nossa oração. E nosso final de estudo que prestamos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar ao Senhor, meus irmãos.